Oi, turma! Tô aqui agora com o vídeo, do gabarito da revisão da P2 de Química, tá? O vídeo vai ser um pouquinho curto, mas para vocês pegarem o gabarito. Na questão 1 fala sobre a teoria do quinteto, que o objetivo é atingir 8 elétrons na camada de valência, ou 2 no caso dos elementos que só possuem a primeira camada K, tá? Que é o hidrogênio e o hélio. Na questão 2, ele está unindo um elemento da família 2A, que é um metal, com o da 7A, que é um ametal. Esse tipo de ligação ela é uma ligação iônica, onde ocorre a doação do elétron de um elemento para o outro. E aí a gente forma aí, eu montei direitinho. Na 3, ele está ligando um elemento da 6A com o da 7A, onde ambos são ametais. Ligação entre ametais são ligações covalentes, tá? E aí eu montei direitinho para a gente ver quantos X e quantos Y a gente precisa. Na 4, pergunta quando forma um cátion, Forma-se um cátion quando o átomo perde elétrons, porque aí o cátion é positivo, e a perda desse elétron acarreta um aumento, como é que a gente pode dizer? Uma desestabilidade, entre prótons e elétrons. Então, quando ele perde elétron, ele fica positivo. Na 5, ele fala como forma um ânion. O ânion é de carga negativa. E quando ele tem carga negativa, significa que ele ganhou elétrons, tá? Lembrando que o elétron é carga negativa. Na 6, ele fala sobre a ligação entre o alumínio e o cloro. O alumínio é um metal, logo ele é doador, tá? E o cloro é um ametal, então ele é receptor de elétrons. Então, entre eles ocorre uma ligação iônica, onde tem a transferência de 3 elétrons do alumínio para o cloro, sendo que vai um elétron para cada cloro. Por isso a nossa fórmula ficou AlCl3. Aí na opção não tem, mas foi porque foi um erro de digitação, peço desculpa a vocês, tá bom? Mas é um alumínio para 3 cloros, onde o alumínio doa um elétron para cada cloro. Na questão 7 está perguntando qual é a propriedade dos gases nobres. Eles são elementos estáveis, tá? Na 8 é o balanceamento, vou explicar para vocês, tá? Rapidinho. Essas duas estão na prova, exatamente essas, e a dica é: começa pelo oxigênio, que vai dar mais certo, tá? Se vocês começarem pelo Ag ou pelo Al, pode dar problema porque ele está desproporcional. Então, comecem o balanceamento da questão da prova pelo oxigênio, tá? Lembrando que o número pequenininho, ele é sempre referente ao elemento que está antes dele. Questão 9, para classificar, síntese ou adição é quando a gente tem só um produto. Análise ou decomposição é quando a gente tem só um reagente. Dupla troca ou permutação é quando todos os elementos são substâncias compostas. Então, eu tenho 2 substâncias compostas no reagente e 2 compostas no produto. Simples troca é quando eu tenho uma substância simples e uma composta tanto no produto quanto no reagente. A questão 10 é um verdadeiro e falso, falando sobre reações endotérmicas e exotérmicas. Endotérmica ocorre ganho de calor, exotérmica ocorre perda de calor, tá? Reações espontâneas não precisa de fator externo e as não espontâneas possuem influência externa. Na questão 11 é sobre massa molar, onde a gente vai somar o valor de cada letrinha. Caso ela apareça mais de uma vez, a gente multiplica o valor dela por 2, por 3, por quanto for, e soma com a outra letrinha, tá? A gente fez isso daí no nosso vídeo, tá? E a questão 12, a gente vai trabalhar Lavoisier e Proust, certo? Lembrando que Lavoisier eu só posso fazer na horizontal, e quando eu tenho uma linha horizontal preenchida já, eu consigo trabalhar Proust utilizando a regra de 3, conforme eu fiz aí para a resolução da letra Y, tá? Tanto Y quanto Z poderiam ser por regra de 3, como eu expliquei a vocês. A gente fez esse quadrinho aí na nossa aula, mas eu optei por fazer por Lavoisier. Então, eu descobri o X por Lavoisier, o Y por Proust e o Z por Lavoisier. Lembrando que Lavoisier, a gente tem o quê? A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, tudo que for do reagente eu somo e igualo ao que está no produto.
E approach é proporção. Então, ele vai fazendo como se ele fosse dobrando, multiplicando aquela receita que ele tinha. Nesse caso, ele tem uma segunda experiência que vai sendo alterada, ok? Então, turma, a nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês se deem bem. A nossa prova tá muito semelhante a essa revisãozinha, beleza? Tô passando aqui novamente. Vocês façam o print aí, tá? Dei uma pincelada no que eu pude aí pelo tempo que meu celular permitiu. Um beijinho pra vocês, boa prova e até o nosso próximo vídeo da P3.